avaliar o progresso é entender que eu preciso estar num ponto atual na direção de um objetivo futuro. Hoje eu não consigo guardar R$2.000 por mês, então vai ter que ser uma mudança gradual para que eu vá aumentando o que eu vou guardar por mês, que no final do ano eu consiga bater os 24. Essa motivação, assim, só subjetiva, ela não faz com que nós consigamos sair desse lugar. Eu não posso focar simplesmente na minha intenção no degrau 10. Eu vou precisar ir do degrau 1 pro 2, pro 3, pro 4, pro 5, até que eu chegue no degrau 10. A minha atenção, ela não vai estar voltada para a minha intenção de futuro. A minha atenção vai estar direcionada para o comportamento que eu tenho que empregar para fazer com que eu consiga sair do degrau 1 pro degrau 2. Sentimento de fracasso porque não alcançou as metas. Defini que esse ano eu iria montar a minha reserva de emergência. Estamos adentrando novembro e hoje eu estou gravando até por olhar o calendário para ver se quando o episódio saísse nós já não estaríamos em dezembro, né? Não novembro. Mas não, ainda estaremos no finalzinho de novembro. Então estamos no finalzinho de novembro e provavelmente nessa época tu olha e pensa assim, putz, eu tinha estabelecido um objetivo, eu queria ter montado a minha reserva de emergência, ou eu queria ter construído a minha carteira de investimentos, e eu cheguei no final do ano, mais uma vez, sem ter feito aquilo que eu tinha de responsabilidade comigo mesmo. E aí gera aquela frustração que eu já falei em vários episódios aqui. E isso pode ser um sentimento teu, mas na realidade é um sentimento de boa parte das pessoas. Então, discutir estratégias, discutir técnicas, que nós possamos ter melhores resultados quando a gente estabelece um objetivo é de grande valia. Porque quando a gente estabeleceu um objetivo e tu não alcançou aquele objetivo, dá uma mega frustração. Se tu olhou o episódio aqui no podcast do ano passado, quando eu estabeleci as minhas metas de 2023, a minha única meta de 2023 era gravar e postar 52 episódios no ano do podcast Mais Que Finanças. Esta foi a minha meta. E por que eu estabeleci essa meta? Porque eu já tinha nos anos anteriores estabelecido muitas metas que eu não tinha batido. Porque eu vim, como você já sabe talvez, ou se está chegando aqui pela primeira vez, eu vim do meio acadêmico em que eu sempre estabelecia uma meta e eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer para cumprir aquele percurso e ir para o próximo nível. E sempre que as coisas dependeram do meu esforço, eu sou muito esforçada e eu vou lá e executo o que tem que executar e sempre conseguia galgar o próximo passo. Quando eu entrei na internet, eu vi assim, opa, aqui o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque não é assim, não tem um script, né? Ah, agora tu vai seguir esse script e tu vai conseguir alcançar esse número de pessoas, tu vai conseguir levar teu conteúdo, tu vai fazer com que o YouTube entregue o teu conteúdo. Na realidade, a internet é um meio que o tipo de conteúdo meu, ele não é tão valorizado. E aí eu fui entender isso depois de ter sofrido algum tanto, ter colocado, porque cognitivamente a gente entende, né? Mas na prática, eu tinha colocado algumas metas nos anos anteriores que eu acabei me frustrando. E aí eu iniciei o ano e disse assim, não, eu já me frustrei várias vezes aqui, então esse ano meu único compromisso é postar os 52 episódios, o que representa um episódio por semana, toda terça-feira, e seja o que Deus quiser com os números. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso dentro de uma das estratégias. E aí, cá estamos nós, hoje no 55º episódio, sendo que tiveram, acho que, 7 episódios no ano de 2022, então faltam ainda alguns para a gente bater os 52 esse ano, mas obviamente vão ser batidos. Esta foi a minha meta. E isso não me gerou nenhum tipo de frustração, pelo contrário, era uma coisa bem factível e dependia só de mim. Então eu fui lá e executei e cá estamos. Por que eu fiz essa introdução? Porque muitas vezes nós estabelecemos objetivos e metas e aí chega essa época de final de ano e a gente tem essa sensação de frustração. E aí o meu objetivo aqui, além de trazer esse relato de como que eu construí os meus objetivos no ano passado e como que a gente pode começar a pensar em 2024, é trazer estratégia que tu consiga implementar na tua vida
e que faça com que tu deixe de falhar contigo mesmo na direção dos teus objetivos. Porque é exatamente isso que acontece na maior parte das vezes, né? Não é simplesmente estabelecer um objetivo que está fora do alcance, como eu fiz algumas vezes e me frustrei. Mas por vezes é também a gente não fez a nossa parte. E nesse sentido eu também me coloco nesse bolo, porque se eu olhar para trás, talvez há 2 anos atrás, para o que a internet exige, eu não estava fazendo a minha parte. E eu fui levando tempo até ter maturidade nesse meio para que eu conseguisse entender o que eu teria que fazer aqui para conseguir levar o meu conteúdo para mais pessoas. Então, por vezes, a gente fica tanto nesses dilemas, assim, será que meu objetivo foi muito audacioso? Ou será que eu realmente não empreguei o esforço necessário? E a gente não sabe, porque a gente não tem um acompanhamento, porque a gente não consegue avaliar o progresso. E é exatamente sobre isso que eu quero falar no episódio de hoje, sobre avaliar o progresso. Eu já contei inúmeras vezes aqui o experimento do café, em que as pessoas ganham um ticketzinho de café, um grupo ganha o ticketzinho de 10, o outro grupo ganha o ticketzinho de 12, e quem ganha o ticketzinho de 12 já tem 2 consumidos. Então, os 2 grupos têm 10 cafés, né? Só que esse que já tinha os 2 consumidos na frente, acabou consumindo muito mais rápido os 10 cafés do que aquele outro que tinha os 10, só os 10 sem ter ali aquela ilusão do progresso. E a recompensa que eles tinham é no final ganhar um café grátis. Tipo essas coisas de fidelidade, sabe? E esse experimento, ele é só um exemplo do que o progresso pode fazer com a nossa cabeça. O que a percepção de progresso pode fazer com o nosso comportamento na direção dos nossos objetivos. Dado a importância disso, e eu vou trazer um pouco mais a importância e o que os estudos evidenciam a esse respeito, eu decidi fazer esse episódio falando exatamente disso. O que é o progresso? Por que ele é importante de ser avaliado? Por que nós falhamos ao avaliar o progresso, já que ele é importante, por que eu não faço? E quais são as estratégias validadas cientificamente que realmente vão dizer assim, ó, faça a avaliação de progresso exatamente desta forma, porque desta forma vai funcionar. Então, eu vou trazer esses 4 assuntos base para direcionar aí a nossa discussão, e o objetivo é que a gente saia daqui todos, a partir de agora, acompanhando o nosso progresso, acompanhando se eu estou na direção do meu objetivo ou não, e nesse acompanhamento eu consegui ir estabelecendo o que eu preciso fazer para mudar meu comportamento para que eu realmente vá na direção daquele meu objetivo e não simplesmente fique amargando essas frustrações e não tendo nenhuma atitude para corrigir, né? Porque se eu não estou acompanhando o progresso, como que eu vou saber o que eu preciso fazer para que eu consiga atingir esse objetivo? Então, este é o 50º episódio do podcast Mais que Finanças, e a gente vai falar sobre como avaliar o progresso. Por que eu devo avaliar o progresso e o que isso pode me gerar de resultados. Seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Estamos no 55º episódio do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você não me conhece, eu sou Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais, com mais de 13 anos de estudos nessa área. Eu entrei no grupo de pesquisa de finanças comportamentais, eu estava no meu 3º ano da faculdade. Então, realmente faz muito tempo. De lá para cá, terminei a graduação, terminei mestrado, terminei doutorado, mentorias e tudo mais que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo. Então, tenho aí uma bagagem bem significativa a respeito desse tema para estar compartilhando aí com vocês. Como eu sempre digo, o que eu trago aqui são evidências científicas e eu tento simplificar essas evidências científicas para que tu possa aplicar na sua vida e saia com um melhor bem-estar financeiro no final das contas. Enfim, sem mais delongas, vamos começar entendendo o que é progresso, né? A primeira coisa, a gente pensa, né? O que é progresso? É óbvio o que é progresso. Eu preciso dar 10 passos. Eu dei eu já tenho um progresso. Então, o conceito de progresso não é nada... Nossa, eu vou aqui apresentar um conceito de progresso que a ciência usa completamente diferente do que o que a gente entende no nosso dia a dia. Não, a real é que a ciência, ela entende a avaliação de progresso da mesma forma que nós entendemos. Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, eu tenho que avaliar se eu estou caminhando na direção do ponto B e se eu estou
mudando o meu comportamento para fazer isso. Isso eu acho que é uma diferença, por vezes, do que a gente avalia do ponto de vista coloquial, assim, interessante. Dentro dos estudos de progresso, não é simplesmente, tá, eu tenho que ir do ponto A ao ponto B. Se eu andei um pouquinho, eu já estou progredindo. Eles também sempre avaliam a mudança comportamental. Então, o quanto eu estou mais próximo do meu resultado desejado e que mudança comportamental eu empreguei para que me aproximasse desse resultado. Então, no final das contas, avaliar o progresso é entender que, primeiro, eu preciso estar num ponto atual na direção de um objetivo futuro. Quando eu faço essa avaliação entre estado atual e perspectiva ou intenção futura, dentro desse caminho existe uma lacuna, que é uma intenção, e essa intenção ela tem que ser alimentada com uma ação. Então não basta eu ter a intenção de, no futuro eu quero tal coisa. Eu tenho que ter essa intenção, mas eu também tenho que ter uma ação. Esses dias eu estava fazendo reunião lá com o pessoal na Plano A, e inclusive eu desenhei uma escadinha, muito interessante, assim, para ficar didático esse conceito. O que que é a escada que eu desenhei para eles, né? Eu coloquei, assim, uma escada, à mão, né, obviamente. O estado atual é onde nós estamos, e lá no topo da escada, não no topo, porque eu sempre brinco que escada não tem topo, porque quanto mais a gente sobe, mais degrau aparece para subir, e a gente sempre está nessa perspectiva de desenvolvimento, o que é o mais legal da vida, né? Mas digamos que tu definiu que tal degrau é o teu degrau do teu objetivo neste momento. Quando tu olha, tu tem uma intenção de futuro. Então eu criei essa intenção de futuro que é para onde eu quero ir caminhar. E o meu estado atual tá aqui. Então digamos que eu tô no estado atual no degrau 1 e o meu objetivo é degrau 10. Só para tornar simples, tá? A analogia. O que acontece? A minha intenção está lá no degrau 10, mas a minha ação precisa estar no degrau 1. O que eu preciso fazer para que eu consiga ir para o degrau 2? O que eu preciso fazer para conseguir ir para o degrau 3? Porque isso é um grande aspecto que acaba fazendo com que as pessoas se frustrem quando o assunto é progredir na direção de alguma meta. Dificilmente, não digo dificilmente, mas eu acho que cria-se muito, principalmente assim quando se discute essas linhas mais de coaching motivacional, assim, essa coisa de vislumbre o seu futuro, crie os seus sonhos, crie o seu mural de sonhos. Só que essa motivação, assim, só subjetiva, ela não faz com que nós consigamos sair desse lugar. Então, eu não posso focar simplesmente na minha intenção no degrau 10, porque eu não vou sair do degrau 1 direto para o degrau 10. Eu vou precisar ir do degrau 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Eu vou precisar fazer esse progresso até que eu chegue no degrau 10. E se eu tiver a ilusão de sair do 1 para o 10, como muitas vezes, principalmente jovens, criam essa ilusão, e agora eu vou fazer e eu vou sair do 0 a 1 milhão em um ano. Eu já tive essa ilusão. E ela é muito frustrante e ela não contribui em nada, porque ela não é real, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso entender qual é o esforço que eu tenho que empregar para que eu consiga sair do degrau 1 para o degrau 2. Portanto, a minha atenção, ela não vai estar voltada para a minha intenção de futuro. A minha atenção vai estar direcionada para o comportamento que eu tenho que empregar para fazer com que eu consiga sair do degrau 1 para o degrau 2. Voltando ao exemplo que eu iniciei do podcast aqui. Eu queria fazer 52 episódios do podcast no ano de 2023. Se eu simplesmente olhasse do degrau 1 ao degrau 10, eu hoje tenho 0 no início do ano, e no final do ano eu quero 52, se eu não olhasse episódio por episódio que eu tinha que estar postando para eu alcançar os 52, eu nunca teria alcançado 52. Então, eu acompanhar, toda semana eu tô entregando um episódio, eu nunca falhei, nenhuma terça-feira, nunca falhei. Bom, se eu nunca falhei, eu tô progredindo, eu tô subindo essa escada. Eu não conseguiria sair de uma para outra.
E por vezes a gente cria essa ilusão em outros aspectos da vida, principalmente aspectos financeiros, de que vai acontecer um grande boom em que tu vai sair do 0 episódios para os 52, ou tu vai sair dos, eu tenho R$ 1.000 investido, no ano que vem eu vou ter 1 milhão investido, sabe? Cria-se essas ilusões sem olhar quais são os degraus que precisam ser subidos. Degraus ou degraus? Ai, agora eu fiquei pensando. Quem não me acompanha no Instagram e não vê meus erros de português, eu sou um tanto disléxica. Nunca diagnostiquei, assim, com profissionais e tal, né? Mas todos os testes validados cientificamente que eu já fiz, porque, né, eu também não vou fazer testezinho à toa da internet. Eu procuro um teste real. Eu gabarito todos os testes de dislexia. E a dislexia, ela pega muito nessa área, tanto de fala, tanto é que as pessoas dizem, né, Jéssica, a gente aprende dialetos, porque volta e meia tu cria palavras, tu não fala mas, tu fala mas, e vai trocando as coisas. E se eu vou tentar falar um ditado, eu vou falar o ditado errado. Escrever, e por que que eu falei do Instagram? Porque lá eu escrevo muito e sempre passa um erro ou outro. Esses dias eu fui escrever centavos e escrevi centavos errado. Aí o Guilherme chegou em casa e disse: Amor, pelo amor de Deus, essa aqui ficou muito fiasquenta. Então eu cometo muitos desses erros, assim, fazendo um parêntese completamente à parte, né? Aí agora eu fiquei pensando: meu Deus, não sei se é degraus ou degraus. Ai, ai. É para você. Eu acho que é importante até compartilhar sobre isso, porque quando a gente avalia progresso, por vezes nós também distorcemos a nossa avaliação. Eu sou uma pessoa que me frustrei muito por causa dessas minhas limitações em termos de escrita, muitas vezes em termos de palavra, dificuldade com o inglês gigantesca, porque o inglês ele tem a forma que tu fala é completamente diferente da escrita, e isso para mim gera uma dificuldade absurda na compreensão. E todas essas dificuldades poderiam fazer com que a minha avaliação de mim mesma, e fizeram por muito tempo, eu brincava, desculpa a expressão, mas eu brincava que eu me sentia no, né? Não vou falar efetivamente a palavra, ficaria muito feio, mas eu me sentia no do cachorro, assim, sabe? Porque eu me sentia muito mal, eu me sentia burra, eu me sentia um fracasso, porque eu tinha essa limitação. E aí, no momento que eu verifiquei, não, isso aqui é realmente uma disfunção e eu vou ter que aprender a lidar com isso, porque isso não tem cura. A dislexia, ela tem exercícios que a gente vai desenvolvendo e vai se melhorando, tanto é que eu escrevo muito bem, não a escrita do português, mas a construção textual minha é muito boa, a coesão textual é muito boa, porque eu, né, exercitei, e no início eu tinha muita dificuldade disso. Então eu fui exercitando, até que as dificuldades elas foram sendo amenizadas, mas tem coisas que eu preciso lidar. E hoje em dia eu já lido muito melhor com isso. Agora eu fiz um mega parêntese, né? Gigantesco. Mas eu acho que é bem isso. Nós entendermos também as nossas limitações ao subir a escada é importante. Porque eu vou olhar e dizer assim, por vezes estabelecer um objetivo gigantesco, e esse objetivo gigantesco, ele não é possível dentro das minhas condições. E aí isso poderia gerar uma grande frustração também. Então, voltando ao que eu estava falando, né? Nessa construção da escada, se eu vou ir de um degrau para o outro, de um degrau para o outro, de um degrau para o outro, eu tenho que entender qual é a ação que eu tenho que empregar do degrau 1 para o degrau 2, do degrau 2 para o degrau 3, do degrau 3 para o degrau 4. E aí que eu estava falando da questão do dinheiro, quando a gente fala de aspectos financeiros, por que que essa frustração acontece muito grande e tem uma tendência muito maior do que em outras áreas da vida? Porque existe essa ilusão, essa dissociação do real e do imaginário. Só que o imaginário fica tão distante do real que tu não consegue subir a escada. E aí tu não foca a tua atenção no próximo nível da escada. Tu foca só na tua intenção de futuro. Aí tu não faz o que precisa ser feito, tu não acompanha teu progresso, tu não aplica uma mudança comportamental, tu acaba te frustrando porque tu não consegue avançar, e isso faz com que simplesmente, então tá, deixa pra lá porque eu sou um fracasso mesmo, sabe? E assuma isso como uma verdade absoluta na tua vida, quando, na real, pode ser que seja só
um problema aí que tu não acompanhou esse progresso, que tu não mediu as tuas habilidades e competências necessárias para que tu pudesse estar no próximo degrau. E aí isso fez com que tu não alcançasse teu objetivo. Então, eu acho que do ponto de vista de mudança entre o que a ciência entende de progresso para o que nós no dia a dia entendemos de progresso, é que ela não olha simplesmente para o fato de qual é a distância do estado atual para o estado desejado, que é o estado futuro, o meu objetivo. Ela também olha qual é a mudança comportamental que tem que ser empregada para que eu consiga sair do meu estado atual e atinja o meu estado futuro, o que eu desejo lá no futuro. Então, essa distinção, ela é muito importante, porque ela vai nos mostrar o que eu preciso fazer para ir para o próximo degrau, o que eu preciso fazer para ir para o próximo degrau, até que eu consiga chegar lá. Então, em resumo, progresso é essa avaliação. Eu consegui mensurar qual é a distância que eu estou do estado atual até o estado desejado, o estado futuro, e qual é a mudança comportamental que eu preciso empregar, as correções que eu preciso empregar no meu comportamento para que eu consiga ir me desenvolvendo e subindo cada um desses degraus, tá? Então, esse é um aspecto bem importante da construção do que é progresso para a ciência. E isso, como eu disse, é muito importante para que a gente entenda isso, para parar de olhar só para o resultado final. Quanto da toda distância? Eu quero montar minha reserva de emergência. Eu vou colocar números redondos só para ficar fácil de dar o exemplo, tá? Vamos pensar num exemplo do ponto de vista financeiro. O que eu tenho de objetivo para que a gente consiga implementar esse conceito de competências, habilidades e distância entre o ponto atual e o ponto desejado? Digamos que tu definiu que tu quer montar tua reserva de emergência. O que seria avaliar o progresso nesse contexto? A tua reserva de emergência até o final do ano, vamos colocar um valor redondo para simplificar os cálculos aqui. Então, digamos que tu tenha que... A tua reserva de emergência é 24 mil, só porque fica fácil de calcular. E aí, da onde tu tirou esse 24 mil? Ah, tu multiplicou lá a tua despesa fixa vezes o valor que tu tem de meses ali, 6 meses, então despesa fixa vezes 6 meses, a tua reserva de emergência, digamos que seja 24 mil reais, tá? 24 mil reais dividido em 12 meses, então eu tenho que guardar 2 mil reais por mês. E aí tu pode fazer lá teu orçamento e olhar e dizer assim, ó, hoje eu não consigo guardar 2 mil reais por mês, então vai ter que ser uma mudança gradual para que eu vá aumentando o que eu vou guardar por mês, que no final do ano eu consiga bater os 24. Então vai ter que existir tanto uma meta, um mês, mas também uma mudança comportamental, uma alteração de como tu lida com teu dinheiro, das despesas que tu tem ou da tua receita, para que tu consiga os 2 mil reais por mês. E aí tu inicia o primeiro mês, digamos que tu guarda 1.500. Bom, tu ficou com uma dívida contigo mesmo de 2 mil reais. O que eu posso fazer para o próximo mês para que eu banque e bata esses 500 reais que eu fiquei devendo? E aí tu precisa olhar exatamente para essa mudança comportamental que precisa ser empregada. E aí tu vai pensar, tá, eu consigo reduzir esses custos. Isso me dá 300 reais. Agora tá faltando 200, então eu preciso ganhar extra esses 200. O que eu posso fazer para ganhar esse extra? E começar a ver outras possibilidades. Eu brinco que é olhar outras bolinhas, assim, porque tem um testezinho que eu faço na minha mentoria, que a pessoa, com um olho, ela enxerga uma bolinha que eu faço um esqueminha e não, com outro olho ela não enxerga. Aí eu digo, viu? Nem tudo que tu não vê significa que não existe. O fato de tu não ver não faz com que aquilo não existe, é só tu que não está vendo. Então, podem existir coisas aí que pudessem aumentar o teu salário que tu não tá vendo. E aí, olhar essas bolinhas é importante. E aí, tu vai começar a implementar uma mudança comportamental para isso. Então, eu tô avaliando a distância que eu tô do ponto A para o ponto B, do estado atual para o estado futuro desejado, que é, agora eu consegui 1.500, bom, então agora eu estou mais próxima do meu resultado. Mas também eu tenho que empregar uma mudança comportamental, porque com esses 1.500 todos os meses eu não bato os 24. E aí tu vai ajustando comportamento com acompanhamento de resultado, comportamento com acompanhamento de resultado, e vai nessa direção. Então, progresso é isso. Por que é importante avaliar o progresso? Bom, como eu já introduzi dizendo o exemplo do café, esse é só um exemplo, mas o que, a grosso modo, nós podemos sintetizar é que nós somos muito sensíveis ao progresso.
Por quê? Principalmente reforço. Reforço positivo e reforço negativo. Quando tu começa a avaliar, digamos que eu começasse a avaliar o meu progresso em relação aos podcasts e eu tivesse falhado numa semana. Aquela falha, ela pode ser um reforço negativo. Putz, eu tinha estabelecido esse objetivo, eu não bati esse objetivo. Ou nesse exemplo que eu estou dando de ter uma reserva de 24 mil, tu pode olhar e dizer assim, puxa vida, eu tinha colocado uma meta de 24 mil e eu não consegui, não vou conseguir porque eu coloquei 1.500 agora nesse mês. Eu não coloquei os 2 que seriam necessários. Então, eu não fiz o que deveria ter sido feito para alcançar o meu objetivo. E aí eu me distanciei um pouquinho mais do meu objetivo porque eu não fiz o que tinha que ter sido feito. Então, nesse sentido, quando a gente está analisando a importância de avaliar o progresso e a nossa sensibilidade à recompensa, é que se eu tenho essa situação em que eu coloquei os 1.500, isso pode ser um reforçador negativo, como eu não ter entregue um podcast. Por quê? Porque lembra quem assistiu o episódio sobre dopamina financeira? Eu crio uma expectativa futura, que a gente chama de erro de predição de recompensa, que ele pode ser positivo ou negativo. Se eu crio uma expectativa e eu fico com o resultado abaixo da expectativa que eu criei, eu tenho um erro de predição de recompensa negativo. E isso pode ser um indício de desistência. Por outro lado, se eu vou além do objetivo que eu estabeleci, eu tenho um erro de predição de recompensa positivo. Significa que eu ganhei mais, ou eu investi mais, ou eu lancei mais episódios do podcast do que eu tinha suposto que eu faria. E aí isso faz com que eu tenha um reforçador positivo. Então, sempre esses reforçadores, eles vão, tanto para positivo quanto para negativo, direcionar o nosso comportamento. Quando nós avaliamos o progresso, nós, se percebermos que tivemos um erro de predição de recompensa negativo e que nós estamos abaixo do que tinha estabelecido, isso é um indício de que eu preciso reorganizar o meu comportamento. Por isso que eu estava falando dessa questão de, se eu investir 1.500, o que eu preciso fazer para investir no próximo mês os 2? Então, eu tenho que ver qual é a dissociação que está existindo entre o objetivo que eu estabeleci e o comportamento que eu estou empregando, que não está me levando daquele resultado. E aí eu fazer essa mudança de comportamento para que eu consiga atingir aquele resultado. Então, sempre quando eu consigo acompanhar o progresso, eu consigo fazer isso. Por outro lado, quando eu tenho um reforçador positivo, isso fica muito mais fácil, e aí fica até mais fácil acompanhar, porque tu fica feliz, né? E aí tu olha para aquilo ali e aquilo se torna um reforçador positivo. Então, a nossa grande questão aqui é o cuidado quando existem reforçadores negativos. E aí teve um estudo muito interessante que trabalhou com essa questão dos reforçadores negativos. Eles faziam um testezinho assim. Tu introduzia, tu recebia um dinheiro, um dinheiro não, né? Dentro do experimento. Tu recebia um valor e aí eles mostravam que existia um botão, 2 botões. E aí nesses botões tu tinha que apertar um dos 2 botões e uma luz ligava. E eles criavam uma ilusão de que tu estava no controle ou não daqueles botões e da luz ligando, sabe? Então, digamos, botão A e botão B. Ela era aleatório. Tu não sabia qual era o botão que ligava a luz e qual é o botão que não ligava a luz. E aí eles colocavam meio que um padrão, assim. Para o padrão das pessoas que vão ter uma percepção de que estão no controle da situação, 75% das vezes que ele apertar no botão B, vai ligar a luz. Portanto, eu crio uma ilusão nessa pessoa de que ele está no controle e que ele está progredindo. Só que o que eles fizeram para manipular o progresso? Ao invés de ir ganhando mais dinheiro cada vez que a luz acendia, por exemplo, digamos que eu ganhei R$10 quando a luz acendeu a primeira vez. Quando a luz acendeu pela segunda vez, eu ganhei, se você escutou isso, foi um ronco da pituca. Paralelo feito. Se eu ganhei 10 vezes R$10 na primeira vez que a luz ligou, na segunda eu vou ganhar 9. Então, eu me descolei eu não tive um reforçador mais positivo, entendeu? Ligou a luz, eu ganhei 10, agora eu ganhei 11, agora eu ganhei 12. Não, pelo contrário. A luz acendia e a minha recompensa era menor.
E aí, o que eles perceberam? Que só de ter essa percepção de que eu estou no controle já fez com que essa pessoa não desistisse. Então, quando nós estamos falando de importância de avaliar o progresso, quando tu cria essa percepção de que, bom, eu não bati os R$ 2.000 que eu tinha de objetivo nesse mês, eu fiz 20.500, e tu tem a sensação de que tu, mesmo assim, está no controle daquela situação, isso é um aspecto que faz com que tu não desista. Então, é um aspecto bem importante, que é uma mudança de percepção, sabe? Ah, eu não bati, mas por que eu não bati? Por isso, por isso, por isso, por isso. Que mudança comportamental que eu tenho que empregar? Essa e essa e essa. Bom, então eu estou no controle da situação. No mês que vem eu vou conseguir. E isso faz com que tu não desista. Então, mesmo quando existe esse progresso negativo, que é esse erro de predição de recompensa negativa, mesmo assim, se eu tiver uma mudança cognitiva na forma com que eu avalio aquele contexto, isso pode me ajudar a não desistir. Isso é além, né, de acompanhar o progresso, é uma técnica dentro desse acompanhamento do progresso que é importante ser implementada para que a gente acabe não desistindo no meio do caminho quando as coisas são ruins. Por outro lado, quando as coisas são boas, o que acontece? Existe uma teoria, até deixei anotado porque eu não conhecia essa teoria, conheci quando eu comecei a avançar nos estudos disso, que se chama hipótese de gradiente de meta. O que é isso? Ele diz que quanto mais perto nós estamos da nossa meta, mais motivado nós ficamos e mais rápido. Isso foi um estudo desenvolvido lá na década de 1934, em que eles trabalhavam com ratinhos, e eu já comentei esse experimento aqui, só que eu não tinha vinculado a essa teoria, né? Que é, se o ratinho sabe que no final do corredor tem comida, quanto mais perto ele está da comida, mais rápido ele corre. Então, nós temos essa sensibilidade. E se nós temos essa sensibilidade, nós precisamos nos apropriar desta sensibilidade. Em que sentido? Se eu não estou acompanhando o meu progresso, eu não consigo saber se eu estou perto ou distante da meta. E aí eu não tenho esse benefício do hipótese de gradiente da meta. Então, isso é mais um ponto que faz com que acompanhar o progresso seja positivo e necessário. Porque ao fazer isso, eu consigo saber a distância que eu estou da meta e consigo me beneficiar. Se eu estiver perto da meta, eu vou correr mais e isso vai fazer com que eu tenha um melhor desempenho, um maior foco e me leve mais rápido para o meu objetivo. Então, é bem interessante esse ponto também. Além desses pontos que eu comentei, desses 2 pontos que eu comentei, uma outra grande importância é um aspecto geral, assim. Sempre dentro do que existe de ciência, o que é mais interessante nós buscarmos quando nós estamos estudando um assunto é uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Eu já falei aqui de estudos de revisão, que pegam vários estudos sobre um tema e revisam o que mais está sendo estudado a respeito daquele tema. Uma meta-análise, ela vai um pouco além disso, porque ela pega os dados estatísticos de todos esses estudos e ela não, né? Ela faz uma avaliação do tamanho do efeito. Então, esse estudo em específico, para avaliar se progresso era uma coisa interessante de ser acompanhada ou não, eles pegaram os principais estudos a respeito de progresso, e isso deu mais de 130 estudos, e eles avaliaram qual é a importância de acompanhar o progresso para o alcance da meta. Então, qual é a importância de eu avaliar o progresso entre o estado atual e o estado desejado? E aí eles avaliaram esses 130 artigos. A primeira coisa interessante que dá para se tirar dessa meta-análise é que o tamanho do efeito de implementar uma estratégia de acompanhamento de progresso é gigantesco. Não, inicialmente, não para alcançar a meta, mas a efetividade das estratégias de acompanhamento de progresso para que tu realmente consiga fazer o acompanhamento. Não sei se ficou claro. Mas o que eles querem dizer? Quando tu coloca uma estratégia para acompanhar o teu progresso, isso faz com que
tu realmente acompanha o teu progresso. E o valor, né, o efeito disso é 1,98, que é um efeito muito grande. A gente tem tipo ai, me fugiu o nome, viu? Essas coisas que acontecem comigo. Foge uns nomes, assim, muito aleatórios da minha cabeça. Uma régua, gente, pelo amor de Deus. Uma régua. E aí pensa numa régua. Quanto mais perto do 2 eu estiver, mais perto ali do valor do gradiente, maior é a força. E aí, quanto mais perto eu estiver do 2, maior é o meu efeito. Quanto mais distante, né, lá perto do 0, menor é o meu efeito. E aí, o impacto de colocar uma estratégia de avaliação de progresso é de 1,98, indicando que eu colocar uma estratégia de avaliação de progresso realmente faz com que eu avalie o meu progresso e o efeito disso é muito forte. Então, realmente, assim, não dá para deixar o Léo, sabe? Ah, eu vou acompanhar meu progresso, mas sem nenhuma técnica, tu não vai acompanhar. Tu precisa incorporar uma técnica para que tu realmente consiga avaliar o teu progresso. E aí a gente vai para um outro ponto, tá? Então eu já sei que colocar uma estratégia é importante. Mas colocar essa estratégia realmente me aproxima do meu objetivo? E essa foi a outra resposta que eles buscaram. E aí o efeito não foi tão grande, mas ele fica ali entre médio e pequeno, sabe? E é um efeito significativo. Então a gente não pode descartar que avaliar o progresso vai te aproximar da meta. Porque depois de analisar 130 estudos sobre o tema, essa meta-análise mostra que existe sim um efeito, que ele é significativo, ou seja, faz diferença, não é uma diferença absurda, mas faz diferença para que tu consiga alcançar teus objetivos e fica ali em termos de pequeno a médio esse efeito. Então a gente entende que faz sentido nós implementarmos isso, porque não vai nos causar grandes esforços e que isso pode nos gerar, sim, benefício, principalmente dependendo do perfil da pessoa. Se é uma pessoa mais competitiva, quanto mais ela olhar e dizer assim, tô chegando, ela vai querer fazer mais e fazer mais e fazer mais. E aí pode ser que esse gradiente da meta impacte ainda mais e ela fica fascinada, fissurada por aquilo ali. Então, em resumo, acompanhar o progresso, sim, pode ser uma estratégia muito interessante para que tu te aproxime ainda mais das tuas metas e dos teus objetivos, para que tu entenda o progresso que tu está fazendo e a partir do entendimento desse progresso, tu possa fazer essas correções do teu comportamento e fazendo essas correções do teu comportamento, tu possa atingir aquilo que tu deseja. Em resumo, até aqui, o que eu queria deixar claro? Você, quando vai avaliar o progresso, não pode olhar só resultado, precisa olhar comportamento que tu precisa mudar e avaliar o teu progresso vai fazer diferença para que tu alcance o teu objetivo. Esse impacto, ele não é gigantesco, mas ele já dá um resultado bem representativo. E aquela coisa, né? Se o esforço para acompanhar é pouco, então por que eu não vou fazer? E aí a gente tem mais uma ferramenta para que a gente possa se munir aí para que a gente alcance os nossos objetivos. Dito isso, tu pode estar pensando assim, entendi, vou começar a implementar. Mas por que, quando eu defino que eu vou implementar uma estratégia de acompanhamento, eu sempre desisto também no meio do caminho? E aí tem vários estudos que avaliam o que eles chamam de efeito avestruz. Ó, que nome engraçado, né? Por que é efeito avestruz? E eu também não conheço avestruz e nem o comportamento de um avestruz. Mas o que eles dizem? Que o avestruz, ele tem uma tendência a, na hora de ciscar ou fazer alguma coisa, ele meio que enterra, aparece a cabeça na areia, sabe? E aí ele pensa num avestruz com a cabeça para baixo da areia, assim. O que eles falam? Que nós, seres humanos, temos uma tendência a fazer a mesma coisa que o avestruz, que é enfiar a cara na terra. Por que enfiar a cara na terra? Para fugir de acompanhar a progressão dos nossos resultados. E o porquê que acontece essa fuga da progressão? O principal aspecto que eles mostram como um determinante para que a gente faça isso são os aspectos psicológicos. Eu não quero correr o risco de olhar a situação, olhar o progresso e por vezes ver que eu estou fracassando.
Eles até têm num estudo específico que faz um resumo não, uma revisão dessa teoria do efeito avestruz, ele mostra que quando nós olhamos o progresso e nós não estamos progredindo, ou simplesmente temos um medo de não estar progredindo, é como se acompanhar o progresso gerasse uma sensação de que eu tenho uma crença de mim mesma, que eu. Vamos seguir no meu exemplo, por exemplo, essa questão da dislexia. Eu tenho, por vezes, medo de olhar coisas passadas que eu entreguei. Porque eu fico pensando assim, se eu olhar, eu vou detectar um erro. E então eu já sei que eu erro mesmo, então deixa assim, sabe? E isso não é nada construtivo, porque na realidade todo mundo erra, né? E aí eu não olhar não faz com que eu acerte, entende? Eu não olhar para o erro que eu cometi não vai fazer com que da próxima vez eu acerte. Então eu preciso olhar para esse meu erro. Eu preciso entender que realmente existe essa dificuldade para que eu tente implementar estratégias para contornar esse problema e ajustar meu comportamento. Só que olhar gera esse medo, gera ansiedade, que é, não, eu não quero nem reforçar uma crença que eu já tenho sobre mim mesma de que eu faço tudo errado, escrevo tudo errado. E por outro lado, também existem perspectivas contrárias disso, né? Que eu, digamos, tem uma pessoa que tem um excesso de confiança muito grande, e essa pessoa ela não quer olhar porque ela não quer quebrar a expectativa que ela tem dela mesma. Então ela tem aquela visão dela, que é muito otimista, e ela não quer olhar porque se ela olhar pode quebrar essa expectativa dela otimista. Então eu não vou olhar. Esse exemplo de montar reserva. Para que eu consiga montar reserva, eu tenho que ter lá disponível na minha conta um valor para que eu consiga bater os R$ 2.000 de investimento da reserva. Se eu olhar o meu extrato e ver que eu não tenho, eu vou entender que gastei mais do que devia ou ganhei menos do que o planejado. Só que se eu tenho dentro de mim uma crença de uma expectativa, assim, sabe aquelas pessoas meio otimista demais? Não, vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê. Essa pessoa muito otimista, assim, ela fica numa ilusão de uma realidade que não existe. E aí ela não quer olhar o real. Porque se ela olhar o real, ela vai quebrar essa perspectiva que ela tem dela mesma. E aí ela foge. Tem uma outra questão que acontece muito quando as pessoas têm dívidas. As pessoas elas não querem olhar as dívidas. Pede para uma pessoa que tem muitas dívidas para colocar no papel todas isso eu já vi próximo de mim, sabe? Não só com meus clientes, mas com pessoas próximas mesmo. De tu chegar e dizer assim, tá, vamos colocar no papel todas as dívidas, o que que é, qual é o contexto e tal. Essa pessoa foge como o diabo foge da cruz. Ela não quer ver aquilo ali. Então, acontece esse efeito avestruz, que é essa fuga da realidade para proteger a sua autoimagem. Portanto, tu não olha quanto de dívida tu tem, tu não olha como que está teu extrato bancário, tu não olha como que está os teus investimentos, tua reserva de emergência, tu não olha quanto que tu já tem para pagar de fatura de cartão de crédito, porque tu tem medo de olhar e quebrar a autoimagem positiva que tu fez de ti, ou olhar e reforçar uma imagem ruim que tu já tem de ti. E aí tu evita. Portanto, o efeito avestruz ele está muito vinculado com esse aspecto emocional mesmo da avaliação que a gente faz de nós mesmos. E aí a gente tem que entender que isso existe. Eu hoje não tenho mais esse problema, porque eu olho e eu sei que podem existir erros, mas eu sempre olho a oportunidade que aquilo está me dando para na próxima vez eu acertar, ou mesmo que eu não consiga acertar, pelo menos eu empregue ferramentas corretivas. Exemplo, eu já sei que eu tenho uma tendência a fazer essas coisas erradas. Portanto, eu olho o meu erro e aí eu penso assim, não, melhorei. Agora não tô cometendo tanto erro. Aí acontece um mega erro. Aí eu disse assim, viu, Jéssica? Olha esse erro aqui. Tu não pode publicar as coisas antes de... Agora eu tenho usado o chat GPT para isso. Ele tem me ajudado muito nisso. Eu não gosto da forma que ele escreve, não gosto. Mas uma coisa que ele me ajuda muito é essas correções. Eu escrevo os textos, colo ali e digo só para ele assim, corrija o português sem fazer alterações na estrutura e
na coesão do texto. Porque se eu não coloco isso, ele fica fazendo umas alterações que muda todo o meu raciocínio. Aí eu fico indignada. Eu só corrijo erro de português. E aí ele corrige meus erros de português e fica uma maravilha. Então, hoje, quando eu avalio as minhas postagens e eu identifico um erro, eu reforço dentro de mim uma alteração comportamental. Eu não posso postar sem colar lá no chat, porque senão eu vou cometer erro. Então, eu ajusto o meu comportamento. E aí eu corrijo o problema. No ponto de vista financeiro, a mesma coisa. Tu tem que ir te dessensibilizando, sabe? Tu sabe que pode existir aquele problema, só que daí tu tem que olhar e dizer assim, eu sei que existe aquele problema, mas se eu olhar para aquilo ali, eu tenho uma oportunidade corretiva. Então eu vou corrigi-lo, aquele problema. E aí a gente vai fazendo esses ajustes comportamentais. Então o principal aspecto que faz com que nós não queiramos acompanhar o nosso progresso é o efeito avestruz. E aí a gente precisa implementar essa estratégia assim para ir quebrando esse efeito avestruz e não deixar que ele tome conta da nossa vida. Dito isso, nós já entendemos o que é avaliação do progresso, qual a importância da avaliação do progresso e por que nós falhamos. Agora, a gente precisa entender quais são as estratégias que efetivamente funcionam para avaliar o progresso. Essa mesma meta-análise que eu comentei, que fez a avaliação do efeito, do tamanho do efeito, ela também compilou todas as estratégias de avaliação de progresso e ela separou 3 que são aquelas que realmente têm um efeito muito grande. Ela avaliou 7, mas ela disse assim, olha, de todas essas que a gente avaliou, a que mais tem efeito são essas 3. Então é essas 3 que tu tem que implementar. E a primeira delas é o tipo de avaliação de progresso que tu vai fazer. Tu pode fazer uma avaliação de progresso comportamental ou tu pode fazer uma avaliação de progresso de resultado. E fazer uma ou outra vai depender muito do teu objetivo e de como que tu lida com as situações. E aí depende do teu autoconhecimento. Exemplo, quando eu falo que eu estabeleci de objetivo para 2023 ter 52 podcasts publicados, isso é uma meta do tipo, uma meta não, né? Uma avaliação de progresso do tipo comportamental. Por quê? Eu não estou olhando para o resultado que divulgar o podcast vai me dar. Eu não estabeleci uma meta de ter 10 mil inscritos no meu canal do YouTube. Eu estabeleci uma meta de esforço. Eu estabeleci uma meta comportamental. Portanto, quando eu olho para a meta comportamental, eu direciono as minhas atitudes para empregar aquele comportamento, que no meu caso é gravar um podcast por semana. Se eu estivesse olhando para o resultado, eu ia não necessariamente publicar toda semana, mas eu ia buscar estratégias que fossem estratégias que na internet estivessem em alta, eu ia buscar músicas, sei lá, tô dando exemplos aleatórios, mas entende que o meu comportamento seria diferente? Por que que eu coloquei uma meta de 52 episódios e não uma meta de resultados? Por que que o tipo de avaliação de progresso que eu criei foi de comportamento, de esforço e não de resultado? Porque eu já havia colocado metas de resultado e eu havia me frustrado. E aí eu, Jéssica, por ter um traço de personalidade neuroticista, isso me frustra muito, porque eu tenho uma tendência a ser mais pessimista com as coisas, a olhar de forma negativa, a amplificar o problema ao invés de ser muito positiva. Então, se eu estabelecesse simplesmente uma meta de resultado, que foi os erros que eu cometi lá atrás, isso provavelmente me afastaria de manter o comportamento que é postar toda semana. Porque teria muita chance de eu não bater essa meta. Então, o que eu olhei e disse assim, bom, que eu me conhecendo, eu sei que eu preciso estabelecer metas e avaliar o meu progresso a partir daquilo que exige o meu esforço. Então, o que está ao meu alcance? Bom, o que está ao meu alcance é colocar um podcast por semana. Ok, este será meu objetivo e a partir de agora é esse o progresso que eu vou avaliar. Se toda semana eu estou me comportando para entregar um podcast por semana. Se nós trouxermos isso para o ponto de vista financeiro, funciona da mesma forma. Se eu
estabelecer que a minha avaliação de progresso vai ser comportamental, eu não estou olhando para o resultado. Quando nós falamos, por exemplo, de ter 24 mil de reserva até o final do ano, e eu só olhar para o meu comportamento, exemplo, eu tenho que gastar menos. Nesse contexto, talvez não seja o mais interessante. Por isso que depende muito do teu perfil e depende do teu objetivo. Porque, por exemplo, se eu olhar só para o meu comportamento, que é gastar menos, esse gastar menos pode não ser um esforço suficiente para que eu consiga bater a minha meta. Então, daqui a pouco eu tenho que vincular essas duas coisas. Eu tenho que baixar meu nível de gastos, gastar menos, mas eu também tenho que estar ligada ao resultado, que é quanto que eu investi por mês. Então, se eu investir os 1.500, eu tenho que entender que no próximo eu tenho que investir 2.500, ou diluir esses 500 que faltou ao longo do período para que eu consiga bater a minha meta. E aí eu tô ligando resultado com competência. E eles mostram que, independente da escolha do caminho que tu vai fazer, tanto por competência quanto por resultado, e que uma coisa por vezes não conversa com a outra, que nem eu falei do podcast, eu olho para competência, mas eu estou abrindo mão talvez de resultado, porque a minha maior preocupação aqui é qualidade, é entregar algo de valor que realmente faça mudança. Então eu não estou olhando para o resultado, eu estou olhando para o comportamento. Competência, quando eu falei competência, né? Mas é comportamento. Então depende muito da tua abordagem, mas que qualquer uma delas vai fazer com que tu consiga progredir. E eu particularmente gosto de olhar para essa de comportamento, porque ela faz com que a gente olhe muito mais para o esforço que eu tenho que empregar do que simplesmente para o resultado. E por vezes olhar para o resultado do ponto de vista emocional faz com que tu te frustre. Então eu gosto de olhar mais para comportamental do que para de resultado. É aquilo que eu sempre digo, que é a meta de esforço. O que tu precisa fazer para alcançar o teu resultado. Só que óbvio que tu não vai deixar o resultado de lado, então acompanhar as duas coisas. Essa é a primeira estratégia que eles trazem em termos de avaliação de progresso, que é o teu foco, qual vai ser o tipo de avaliação, né? Onde que tu vai colocar a tua atenção nessa avaliação de progresso. Se vai ser pelo comportamento ou pelo resultado, e que as duas tenham um impacto positivo. A segunda estratégia de avaliação de progresso é você tornar o seu objetivo público. Eles fazem diversas comparações entre tu divulgar o teu objetivo e tu não divulgar o teu objetivo. Eu, Jéssica, divulgo o meu objetivo há um tempo já, né? Eu divulguei em 2022 quais eram as minhas metas, não bati quase nenhuma. Divulguei em 2023, que eram 52 episódios, vou bater ela. E aí eu já tenho divulgado. O que eles mostram? Que quando tu divulga o resultado e tu acompanha se tu tá alcançando aquele resultado ou não, tu te compromete mais com o teu resultado. É por isso que, por exemplo, mentoria em grupo é tão relevante e gera, na maior parte das vezes, um resultado mais positivo, quando a gente está falando de mentoria em grupo financeira, do que individual. Porque quando tu expõe ao público quais são os teus objetivos, quais são as tuas metas, e a gente vai junto acompanhando, tu cria ali um senso de responsabilidade, um senso de compromisso e um senso até de vergonha. Nossa, eu não posso correr o risco de chegar na reunião e ter dito que eu ia fazer A e eu não ter feito. Eu não posso chegar na reunião, dizer que eu tinha uma meta de investir 2.000 e eu investi 1.500. Eu vou ter que suar a testa para conseguir bater. Portanto, isso é uma forma de acompanhar o progresso publicamente. E fazer publicamente amplifica os teus resultados exatamente por esses fatores. Então, faça isso publicamente. Se tu tiveres oportunidade de... óbvio, né? Eu acho que é importante dizer isso também. Tu não vai sair por aí dizendo assim, meu objetivo tá, meu objetivo... criar um monte de coisa aí e sair falando para qualquer pessoa. É importante criar um ambiente, ter um ambiente seguro de compartilhamento para que faça sentido esse compartilhamento. Não vai sair falando para qualquer pessoa. Mas num ambiente que faça sentido, tornar público os teus objetivos, eles vão te ajudar a acompanhar esse progresso
e alcançar o teu objetivo. E por fim, mas não menos importante, é fazer este acompanhamento de forma escrita e visual. Eles fazem a distinção entre tu só colocar um objetivo e acompanhar pela cabeça, ou tu escrever aquilo num papel. Quem não viu aqui, tem um podcast que eu falo sobre a implementação do OKR, que é uma técnica de objetivos e resultados chaves de gestão, implementada pela Google. Nós implementamos na Plano A, eu tenho implementado na minha vida, vou implementar dentro agora da mentoria em grupo, e ela é uma técnica em que nós estabelecemos um objetivo e avaliamos os resultados chaves, que são aqueles resultados, o que eu preciso fazer para bater aquele objetivo, e escrito isso, com a avaliaçãozinha do progresso andando ali, para que eu me beneficie do gradiente de progresso, né? A hipótese do gradiente da meta. Então, usar o OKR nesse sentido é interessante, porque eu vou conseguir ir avaliando esse progresso. E escrito, de uma forma escrita, eu escrevi lá qual era o meu objetivo, eu escrevi lá quais eram os meus resultados chaves, e aí agora eu consigo tornar isso visual. E se eu consigo tornar isso visual, é como se eu conseguisse me aproximar mais daquela realidade. É como deixasse de ser tão subjetivo e se tornasse mais palpável. E aí eu olho aquilo e eu consigo dizer assim, tá, para isso eu tenho que empregar essa estratégia, para isso eu tenho que empregar essa estratégia, para isso eu tenho que empregar essa estratégia. E aí facilita esse processo, entende? Então, isso é uma coisa bem interessante de nós construirmos visão de qual é o meu objetivo e quais são as tarefas que eu tenho que alcançar para alcançar aquele objetivo. Lembra da escada? Qual é a minha intenção de futuro e qual é a ação que eu tenho que empregar para subir do degrau 1 para o degrau 2. E aí listar essas ações. Lista o objetivo e lista essas ações. Se tu não quer fazer por meio do OKR, escreve num papel, nos inscreve. Essa foi a grande avaliação que eles fizeram nessa meta-análise. Escrito e não escrito, qual é a diferença e qual que tem mais impacto. E, de lavada, escrever tem mais impacto do que não escrever. Escrever e ir acompanhando todos os meses se está progredindo ou não. Então, em resumo, essas são as 3 estratégias de avaliação de progresso realizada a partir da análise, dessa meta-análise, que indicam quais são as técnicas que nós temos que implementar. Elas são separadas, então, no foco que tu vai dar, em resultado ou comportamento, se vai ser público ou privado, e se vai ser escrito ou mental. Mental é ficar só na cabeça, sabe? Subjetivo. E aí o que eles nos resumem é que, em termos de resultado e comportamento, que é o foco, depende, ali o tipo de estratégia que tu vai implementar depende, porque vai muito do teu perfil e vai muito do que é importante para ti. Qualquer uma das duas vão ter um impacto relevante nessa avaliação, nesse acompanhamento. Segundo, que o público é melhor. E terceiro, que o escrito é melhor. Então, para 2024, espero que tu implemente essas estratégias e isso faça com que, quando chegue o final de 2024, tu não te sinta frustrado, assim como talvez tu já tenha se sentido frustrado ao longo de muitos anos, assim como eu já me frustrei em anos passados, e que esse ano eu concluo o ano, ainda o ano não terminou, né? Mas que eu vou concluir o ano com certeza realizada, com o objetivo que eu estabeleci, com o progresso que eu tive e com o resultado que foram ter os 52 episódios e todos os episódios embasados cientificamente, com conteúdo de valor, que realmente tragam esse resultado para quem está escolhendo. Então, eu vou concluir o ano faceiro, digamos assim, a gente fala no Rio Grande do Sul, né? Faceiro. E eu quero que tu vá tentando te aproximar disso também, e que tu também possa terminar 2024 faceiro. E eu já estou introduzindo esses assuntos aqui, que a gente já está entrando em dezembro, para que nós já possamos ir nos preparando, porque lá no final, entre 2023 e 2024, eu vou fazer um episódio para estruturarmos todas as nossas metas e organizar tudo isso para 2024. Enfim, espero que tu tenha saído daqui com uma perspectiva positiva e um olhar diferente para os teus objetivos e para as tuas metas, que tu entenda essa necessidade de acompanhar o progresso, que isso vai fazer diferença, principalmente quando tu está perto da tua meta, que tem essa hipótese do gradiente da meta, vai fazer com que tu te acelere mais, e por vezes, quando tu não estiver tão acelerado, que tu estiver com um erro de predição de recompensa negativo,
que é tendo um resultado inferior àquilo que tu tinha criado da expectativa, tu consiga implementar, por exemplo, essa perspectiva de controle, que isso vai fazer com que tu não desista, e também esse acompanhamento das metas pelas estratégias que eu trouxe aqui para fazer com que tu alcance teu objetivo. Espero de coração que tenha te ajudado aí. Meu muito obrigada e até a semana que vem.